Amigos da ONG, pergunta ao Rabino, e a pergunta de hoje é sobre os historiadores. Qual é a diferença entre uma história judaica e essa mesma história num livro de história, num livro da universidade de não sei das quantas? Então a diferença vai ser o seguinte: quando Moshe Rabbeinu ele conta sobre a criação do mundo, ele conta isso por profecia. Ou seja, quem criou o mundo está contando para ele como o mundo foi criado por meio de profecia. A revelação divina está escrito Shekhinah medaberet mitoch krono shel Moshe. A Shekhinah, a presença divina, ela fala por meio das cordas vocais de Moshe. Ou seja, Moshe Rabbeinu tem três estados. Tem uma hora que ele fala Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim liot lachem lelokim. Eu sou Hashem, seu Deus, que te tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Nessa hora é Deus falando por meio das cordas vocais de Moshe. Tem outra etapa que é Moshe discutindo com Hashem. Hashem diz para Moshe que vai fazer com que o povo de Israel desapareça e vai começar a partir de Moshe um novo povo. Aí Moshe responde: não, então se é assim, me apaga do seu livro. Você não vai ter motivo para fazer de mim outro povo, então você vai ter que deixar eles. Aí nesse caso é Moshe discutindo com Hashem e ganhando a discussão. E tem outro caso que Hashem falou para Moshe falar com a pedra, Moshe Rabbeinu bate na pedra. Então nós vemos que Moshe Rabbeinu durante os 40 anos em que ele nos repassou a Torá, às vezes é Deus falando por meio das cordas vocais dele, às vezes é ele falando com Deus, discutindo, às vezes é Deus falando para ele uma coisa e isso aconteceu uma vez, né? Mas foi intencional, foi pegadinha divina. Hashem falou para ele: pega o seu cajado e fala com a pedra. Ele pegou o cajado, falou com a pedra, não saiu água da pedra, então ele imaginou, porque Hashem falou para ele pegar o cajado, aí ele deu a cajadada, e Hashem falou para ele: agora você vai morrer no deserto por causa disso. Ou seja, a profecia de Moshe é na hora que a Shekhinah, a presença divina, fala por meio das cordas vocais dele. E toda a história da criação do mundo, do Adão e a Eva, os 6 dias da criação, as 10 gerações entre Adão e Eva e a Arca de Noé, as 10 gerações entre a Arca de Noé e Avram Avinu, e as 10 gerações, as 7 gerações entre Avram Avinu e Moshe Rabbeinu. Tudo isso a gente recebeu por profecia. História judaica, fonte dela, profecia de Moshe Rabbeinu, que foi o maior de todos os profetas, e essa profecia dele é Deus falando por meio das cordas vocais dele. A continuação da Torá escrita já não está nesse nível de profecia. Já o profeta é inspirado por Hashem, o profeta recebe a profecia de Hashem, o profeta recebe isso de várias formas, mas já não é Deus falando por meio das cordas vocais do profeta. Isso é só com Moshe Rabbeinu que acontece. E diz o Arizal, Moshe Rabbeinu ele se reencarna, a última geração, ele vira o Melech HaMashiach, aquela geração do deserto é a geração da Geulah. E agora, voltando para o assunto da história. Então a nossa história, a fonte dela é a profecia. Quer dizer, Deus criou o mundo, Deus contou como ele criou o mundo. Deus criou Adão e Eva, Deus contou como ele criou Adão e Eva. Você está entrevistando o Criador do mundo, está perguntando para ele quando você fez essa criação, como você fez essa criação. A história da humanidade e dos historiadores, agora vamos parar. Você tem o original e você tem os outros. Vamos para os outros. Eles vão recompor uma história. Então eles vão
pegando partes de um quebra-cabeça, eles vão chegar à conclusão de que há 500 anos atrás o continente americano era floresta amazônica. Há 2.800 anos atrás a Europa era floresta amazônica. Eles chegam numa situação que a humanidade começou na Mesopotâmia. Mesopotâmia, onde aterrissou a Arca de Noé. Então, na prática, a Mesopotâmia, onde teve tipo a Torre de Babel, tudo naquela região. Kuwait, sul do Iraque. O que acontece na prática que o cientista, ele tira Deus da história. Ele fala, o mundo não foi criado. Aí ele começa a verificar a idade de cada coisa. Ele pega dados de hoje e aplica a milhares de anos atrás. Só que a densidade do ar mudou, a influência dos raios cósmicos mudaram, a radiação mudou. Então, o que hoje dá para ele saber? Ele pega esse aparelho, ele verifica uma planta que nasceu há um ano atrás e dá no aparelho dele, dá que essa planta tem 1 ano. Agora ele vai verificar uma planta de 5.000 anos atrás. As condições mudaram. Então já sai erro no aparelho, mas ele acha que não mudou. Então ele pega os conceitos de hoje, aí o historiador vai pegar lá o imperador romano, na casa dele, lá no palácio, lavando louça, e a mulher gritando com ele, gritando, xingando, berrando. Ou seja, assim, é um exemplo. Você vai ver um filme dos romanos antigos e você vê a mulher mandando no marido. Então você sabe, eles pegaram critérios de hoje, aplicaram ao passado. Mas antigamente não era assim. Antigamente o homem mandava na mulher, nas crianças. E em outras palavras, assim, eles falaram então que o mundo sempre existiu. A gente ouvimos essa história já deles pela segunda vez, porque a primeira coisa que falou que o mundo sempre existiu foi a cobra no paraíso. A cobra falou para Adão e Eva que, olha, o mundo sempre existiu, eu estava aqui do lado dessa árvore, eu sou eterna, que a vida inteira, eternamente eu estava aqui do lado dessa árvore. Chegou alguém aqui, comeu essa fruta e virou Deus. E é ele que está falando com vocês. E ele não quer concorrência, então por isso ele falou para vocês não comerem essa fruta. Então, a cobra já estava falando, olha, o mundo sempre existiu. Então o cientista, ele começa pelo pressuposto, não tem Deus. Se não tem Deus, então o mundo sempre existiu. Aí ele verifica, cadê a pedra infinita? Aí com os aparelhos dele, ele não consegue descobrir uma pedra que existiu eternamente. Aí ele fala, tá bom, tem Deus, mas ele vai para o conceito europeu de Deus. O conceito europeu de Deus é uma estátua, ele é limitado, ele é pregado na parede de acordo com a altura que o dono dele resolve colocar ele. Está lá pregado na parede, sangrando, com um coroa de espinho na cabeça, e o dono dele fala, agora você vai ficar aqui 1,5 metro de altura, precisamos justificar que o mundo foi criado. Um Deus desses tem capacidade de criar alguma coisa? Talvez só terra e água é fácil. Qualquer caipira na roça, você fala para ele, olha, eu preciso de terra e de água, ele consegue fazer. Agora você fala para ele, faz um relógio, um liquidificador, já é difícil. Então eles imaginam esses conceitos humanos, eles aplicam a Deus. Conceitos europeus, estátuas. A estátua tem um limite. O Júpiter ficava só em cima do Monte Olimpo e tinha o Poseidon dentro da água e cada um só tinha o limite dele. Aí eles falam, então, tá vendo esse Deus, essa categoria de Deus que criou a água e a terra, aí a água misturada com a terra vira depois de 1 bilhão de anos virou um carrapato, o carrapato depois de 1 bilhão de anos virou uma barata, a barata virou macaco, o macaco virou gente. Então eles já pegam o pressuposto deles já errado. Quando eles falam que eles concordam que Deus criou o mundo, não é o mesmo Deus que a gente divulga, que a gente conhece. É o Deus deles lá, conceitos europeus de Deus. Agora, quando nós falamos sobre o Sol, a Lua, as estrelas, a gente está falando sobre
na nossa história da criação, que tudo saiu daqui. No princípio Deus criou o céu e a terra, e no terceiro dia a terra tirou as árvores, quer dizer, tudo foi criado, diz Rashi, no primeiro dia. Só que foi colocado na prática em cada um dos dias da criação. Então no quarto dia saiu daqui, saiu o sol, a lua, não sei onde ela está aqui na nossa mesgara, as estrelas têm por aqui, e em outras palavras, tudo saiu daqui. Aí os cientistas, eles vão provar isso de maneira contrária. Eles começam fazendo um cálculo que as galáxias estão se distanciando. Aí esse cálculo leva eles a deduzir que, olha, no começo realmente tudo saiu da Terra e teve um Big Boom. E por que eles precisam do Big Boom? Porque não tem Deus para tirar o sol, tirar a lua, tirar as estrelas, colocar lá. Então eles precisam de acionar isso de outra maneira. Em outras palavras, a diferença entre nós e os historiadores em relação desde a criação do mundo até a entrega da Torá, ela é diferença básica. Eles tentam deduzir uma coisa que aconteceu há milhares de anos atrás, pegando critérios de hoje e aplicando ao passado. E nós temos isso por profecia, nós temos a história da criação do mundo diretamente por quem criou. Continuação, entrega da Torá. A Torá foi entregue na frente de milhões de pessoas. Essas milhões de pessoas, cada noite de Pesach, contam para os filhos que Hashem nos tirou do Egito e Hashem entregou a Torá. Mentir, geralmente a gente mente para o outro. Mas dentro de casa, cada um conta para os filhos dele toda a história da família. Meu pai me contou toda a história da guerra na Europa e o que levou ele a fugir de lá e vir para o Brasil. E cada um tem orgulho da história dele. Ninguém vai falar, olha, até esse que perdeu a guerra e fugiu para cá por ter perdido a guerra, ele tem, na hora que ele conta isso com muito orgulho, que ele era o comandante da divisão juvenil. Ele se encontrou com o general americano, e o general americano tirou uma bala para ele, mostrou para ele e falou, olha, um homem me leva 21 anos para fazer, uma bala me leva 1 minuto para fazer, não vou mandar para vocês homens, vou mandar para vocês balas. E no outro dia bombardearam a cidade de manhã à noite, e o meu pai, consequência que ele era esse comandante, fugiu para o Brasil com a família inteira. E ele me contou a história detalhadamente, cada coisa ele me contou detalhadamente. Quer dizer, a pessoa para o filho dele não vai mentir, ele vai mentir para o outro ele vai falar que ele nunca nem sabe o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. O que é isso? Não sabia que tinha guerra na Europa, estava aqui mas para o filho ele conta tudo detalhadamente. Então cada um desses milhões de judeus, que eram 600 mil homens, e sem contar as mulheres, crianças e velhos, então dá milhões de pessoas, e cada um contou para os seus filhos a mesma história, como Deus nos tirou do Egito, como Deus entregou a Torá no Monte Sinai. E aí agora nessa geração, nos reencontramos judeus de várias partes do mundo que não tinham contato uma comunidade com a outra, judeus da Península Arábica, do Iêmen, que saíram na época do primeiro Bet HaMikdash, do primeiro templo sagrado de Jerusalém, judeus do Oriente com judeus do Ocidente, e todo mundo contou a mesma história. Quando aparecem duas testemunhas de um caso, o juiz já pode autorizar. Tem duas testemunhas visuais, esse caso é verídico. Quanto mais se aumenta o número de testemunhas, mais verídico fica o caso. No Monte Sinai, milhões de pessoas testemunharam a entrega da Torá por Hashem, para o nosso povo. Depois chega um grupinho de 10 aí e fala, olha, sabe o que? Deus falou para vocês que é proibido roubar, mas agora pelas costas ele mudou o contrato.
Ele fez o Novo Testamento, assinou aqui com um grupinho de 10, mudou o contrato pelas costas. E depois chegou outro lá e fala, dá para fazer isso? Então agora ele mudou o contrato de novo, agora ele fez um Corão. Agora ele se encontrou comigo pessoalmente na Arábia Saudita e resolveu que agora ele muda o contrato de novo. Ele já sacaneou uma vez, vai sacanear outra. E aí a pessoa ouve uma coisa dessas e fala, isso é um absurdo. Como pode ter milhões de pessoas que não abrem os olhos, não veem que isso é um absurdo. E tem 220 milhões de habitantes no Brasil. Se você for perguntar para cada um, você fala, olha, você, com certeza os seus avós, eles eram índios de tal tribo. E agora vieram para cá os europeus e falaram para você contar uma história que eles dizem que aconteceu lá em Israel. E você não acreditou. Aí eles falaram, não, se não acreditar, morre. Então tá bom. Então o cara acreditou por conveniência, né? E depois os filhos já foi pela mesma conveniência. Agora, o que acontece na prática? O judaísmo nunca precisou dessas conveniências. Ou seja, a nossa história ela é direta. Quando estávamos na época da Gemara, na época da Mishnah, que aconteceu a história do JC, a única fonte fidedigna dessa história somos nós. Ele era um judeu de Baba e ele estudou com o Rabino Rabbi Ben Prachia. Ele chutou para a barraca e a gente conhece a história. Então, aí chegaram os italianos antigos, os romanos, e eles inventaram uma história em volta dele. Mas é como se eu chegasse aqui para os brasileiros e falasse, Dom Pedro I, ele mandou matar todos os nenês, que ele imaginou que um desses nenês ele vai ser o presidente da república, ele vai declarar a república no Brasil. Ele mandou matar todos os nenês do Arroio ao Chuí, não sei, do Roraima até o Rio Grande do Sul. Todos os nenês Dom Pedro I mandou matar. Todo mundo vai rir na minha cara, vai falar, pera, nós somos brasileiros, nós conhecemos a nossa história. Então, quanto mais, como vocês podem falar uma coisa que aconteceu lá em Israel na época da Mishnah, que a gente conhece a nossa história, a gente sabe que o JC não viveu na época do Herodes, ele viveu antes, na época do Yanai Amelech. O Herodes não matou os nenês. Agora, nesse Sefirat Omer, que faleceram os alunos do Rabbi Akiva, eu sou rabino de casamentos. Não posso fazer um casamento até Lag BaOmer, porque a gente está passando por uma época de luto. Porque morreram os alunos do Rabbi Akiva, 24 mil alunos. Se o Herodes tivesse mandado matar nenês, eu teria na minha tabelinha de casamentos, olha, não podemos fazer casamentos nessa época, por causa do luto que o Herodes mandou matar os nenês. Não existe isso na nossa história. Gente que morava lá sabe que isso não aconteceu. Agora, continuação. Trânsito. Continuação. Teve uma história dessas no Egito, que o faraó mandou matar os nenês. Aí eles inventaram uma história, eles pegaram a história que aconteceu no Egito, falaram, por que o faraó mandou matar os nenês? Porque ele sabia que Moshe Rabbeinu ia nascer. Como ele sabia que Moshe Rabbeinu ia nascer? Porque os astrólogos dele falaram que Moshe Rabbeinu ia nascer a pessoa que vai salvar o povo de Israel. Aí o faraó mandou matar os nenês. Aí eles pegaram essa história e falaram, olha, tá vendo? Então o JC viveu na época do Herodes, que é erro deles também, que o JC viveu antes. E por causa que ele ia ser, vai saber o que é, o Herodes mandou matar os nenês. Inventaram uma história inventada. Ou seja, o JC viveu na época do Yanai. E lá naquela época, falaram para o rei, os Kohanim, os sacerdotes, eles tinham pego o reinado. Eles fizeram uma revolução contra os gregos e tiraram os gregos de Israel. E
fizeram uma independência, 26 anos de independência. Os sacerdotes, os Kohanim, eles pegaram o reinado para eles próprios. Os sábios de Israel falaram para eles: vocês não podem pegar o reinado na mão de vocês, tem que dar para a família do rei Davi. Aí ele falou: não, eles falaram: isso é explicação de Torá oral, a gente só acredita na Torá escrita. Na Torá escrita não está escrito nada, está escrito que o povo de Israel saiu do jeito que Moshe Rabbeinu morreu no deserto. Lá não está escrito que tem que dar o reinado para a família do rei Davi. Então eles inventaram essa nova religião de só aceitar a Torá escrita. Quer dizer, isso que está escrito, então, que Deus falou para Adão que com o suor da sua face você vai comer o pão. Você tem que, antes de comer um pãozinho de manhã, dar 5 voltas no quarteirão, começar a suar, aí esfrega o pãozinho na testa e depois come. Ou seja, a Torá escrita sem a Torá oral para explicar o que é isso, ela já é uma idolatria. E uma pessoa daquela época que chutou tudo, para ele isso é um prato quente, para pegar a religião inventada pelo governo. Quer dizer, o governo precisou dar esse jeitinho, precisava de pessoas que estudaram para dar o selinho de kashrut em cima disso, e para justificar isso, para dar legitimidade para isso. Então, por que no cristianismo tem um Antigo Testamento? Se eles inventaram já uma nova religião, para que precisava de um Antigo Testamento? Aí você vai para o bezerro de ouro, a mesma história. Eles falaram: olha, Moshe, esse homem, Moshe, já não existe mais. Então eles falaram: a religião anterior já está inexistente. Aí fizeram uma nova religião, fizeram um bezerro de ouro. Mas aí o que eles falaram? Esse foi o Deus que te tirou do Egito. Pera, mas acabou de falar que o Deus que te tirou do Egito já não está mais na história, agora tem uma nova religião. Mas essa nova religião não tem legitimidade nenhuma. Então, para dar uma legitimidade para a nova religião, você precisa de um Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento do bezerro de ouro era eles dizerem que, olha, esse bezerro é o Deus que te tirou do Egito. Então, a mesma coisa com os cristãos. Eles pegam a nossa Torá, pegam a Torá escrita sem Torá oral, inventam depois o Novo Testamento, e isso não tem... Deus me livre. Agora a gente já tem a nossa história, que ela vem de pai para filho, e o pai para o filho, ele não mente. Então a base da construção da história judaica, ela é tanto a base da profecia, quanto a base de o nosso povo ter presenciado essas histórias. Aonde o nosso povo presenciou na época da Mishnah, que era a época dos persas, época dos gregos, época dos romanos, depois na época da Gemara, que terminou com a queda do Império Romano. Depois, aonde o nosso povo esteve, nós somos fiéis para contar a história, o que aconteceu naquele lugar que a gente teve, como aconteceu isso. Nós não precisamos encontrar prato quebrado embaixo da terra, montar os cacos e falar: olha, esse prato pertenceu a uma rainha e ela não gostava de comer tomate, porque eu deduzo desses cacos aqui que não tinha sinal de semente de tomate no caco do prato quebrado de 3.000 anos atrás. Então, quando chega um historiador, o livro é lindo, com uma capa dura, com desenhos maravilhosos, e tudo mentira. Ele deduziu, ele não quer colocar: olha, deduzi tal e tal coisa, encontrei o pote quebrado embaixo da árvore, deduzi que aqui existiu a civilização do pote quebrado. No lugar dele falar que ele deduziu, ele fala: olha, isso aconteceu. E aí ele pega um desenhista bom, paga bem, e o desenhista faz o desenho daquilo acontecendo. Aí a escola manda a mãe da criança comprar comprar esse como se fala, comprar esse livro de história, né? Livro de história,
Tem que chamar isso de livro de histórias, né? Não de história. Comprar esse livro por uma fortuna. A professora na escola, ela dá uma hora em fazer e ela mostra, ela fala, olha, isso aconteceu assim, então tem lá os escravos carregando a pedra para a pirâmide em cima de toras, escravos musculosos levando chicotadas. E depois, quando chega na base da pirâmide, o desenhista já não desenha como eles subiram com essa pedra no pico da pirâmide. Aí já não adianta histórias, não adianta chicotada, não adianta os escravos puxarem, que não vai subir na parede como. Então, Bekitzo, dizem nossos sábios, isso o Rebbe falou, que na época antiga tinham meios de construção e transporte que não chegaram até nós. Então tem uma empresa naval de Israel da época da Gemara que chegava até o Triângulo das Bermudas. A Gemara descreve, mas descreve isso por outro motivo. A Gemara nos conta sobre os tipos de morte, como é difícil de tirar uma alma do corpo, e fala assim, tem um tipo de morte que é o tipo mais agradável, que a dificuldade para essa alma sair do corpo é como alguém que tira um fio de cabelo que caiu num copo de leite. E tem uma alma que ela está tão apegada ao corpo, tão apegada aos assuntos desse mundo, que aí a Gemara quer dar um exemplo de como é difícil de tirar essa alma do corpo. E no exemplo a Gemara nos conta que tinha lá na época da Gemara uma companhia que chegava no lugar que atraía ferro, que o mar atraía o ferro. Então, se o navio tivesse pregos, o navio afundava. Se os marinheiros estivessem com capacete de ferro, com espadas, com flechas com ponta de ferro, tudo isso ia para baixo d'água. Os navios que viajavam para aquele lugar, no lugar dos pregos, tinham que ser amarrados com corda. Mas ele tinha que ser tão bem amarrado para não desmontar no meio do caminho, que a corda começava fininha, depois ia engrossando. Depois, para tirar uma corda dessas do navio é tão difícil, mas tão difícil, que é como se... Aí a Gemara traz como exemplo essa pessoa que ele está obcecado por esse mundo, como é difícil de tirar essa alma do corpo na hora que chega a hora. E pelo menos uma dificuldade igual a essa, a Gemara traz como exemplo. E daí a gente entende que naquela época tinha um navio judeus que chegava até o Triângulo das Bermudas. Então você imagina que os marinheiros não tinham capacete, não tinham espada, não tinham flecha com ponta de ferro, e por causa disso não tinha vestígios que eles estiveram lá. Ou seja, em resumo agora, só para conclusão, amigos da UNG perguntam ao Rabino, a nossa história ela é montada por profecia e por fatos que testemunhamos, que todo o nosso povo testemunhou esses fatos. A história deles dos historiadores é dedutiva, e da mesma maneira, quando chegava um padre católico no interior, eles construíam uma matriz, uma igreja enorme, que não tinha a mínima necessidade dela ser tão enorme assim. E aí as pessoas, isso dava uma impressão nas pessoas simples. Eles falavam, olha o tamanho da igreja, então esse padre deve saber muita coisa. Então essa mesma técnica os historiadores eles usam. Toda coreografia em volta da história que eles contam, no lugar de falar, olha, nós encontramos 5 ou 6 coisas e nós deduzimos o resto baseado no que de como a gente interpretou essas coisas que nós encontramos. Aí, no lugar de falar isso, eles falam, olha, tá vendo, isso é a verdade, porque ele falou. Então essa é a diferença. Quando nós contamos uma história, nós contamos ela baseada em fatos, não baseada em fatos reais. Nós contamos os fatos reais baseado em fatos reais. Tinha uma mulher uma vez me contou que um amigo dela escreveu um livro sobre o Holocausto, que aí vende bem.
todo mundo quer ver histórias que aconteceram no Holocausto, está vendendo bastante, o governo de Israel fez muita propaganda do Holocausto, as pessoas se interessam. Aí essa pessoa, ele escreveu uma história baseada em fatos reais. O que quer dizer baseada em fatos reais? Quer dizer assim, a história baseada em fatos reais que aconteceu o Holocausto. Esse era o fato real. Depois ele escreve toda aquela história em volta. O único fato real que ele tem é que aconteceu o Holocausto. Aí ele inventa uma história inteira de um romance entre um soldado nazista e uma mulher judia. E ele inventou a história inteira. E ele escreve no começo, baseado em fatos reais. Mas quais eram os fatos reais? Que teve o Holocausto. Quer dizer, que nada daquilo que ele está contando existiu. O único fato real lá é que teve o Holocausto. Então o historiador é a mesma coisa. Ele encontra lá o prato de cerâmica e baseado nesse fato real que tinha lá um prato de cerâmica, ele escreve uma história inteira e você tem que acreditar. E a nossa história não. A base dela, o Deus que criou o mundo está te contando a história até Moshe Rabbeinu. Nós temos a história aqui diretamente, entrevista com o Criador do mundo, perguntamos para ele como ele criou o mundo. Criou o mundo em 6 dias, no 7º dia ele não criou nada. Como chamava o homem e a mulher que ele criou? Tudo isso de primeira mão por meio da profecia de Moshe Rabbeinu. E depois nós continuamos acompanhando, o nosso povo inteiro presenciou a nossa história. E nós contamos a nossa história, não baseada em fatos reais, mas nós contamos os fatos reais, nós vivemos lá. Então, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Chegamos agora na nossa ONG, está aqui o nosso cão de guarda. Cão de guarda, ele cobra mais barato do que o guarda. Então, hoje não posso nem falar, ele trabalha pela comida, né? Hoje não posso falar uma coisa dessas, mas me falaram, como pode ser você não dá um salário para o seu cão de guarda e ele não tem direitos trabalhistas? E está aqui o nosso cão de guarda, chegamos na nossa instituição e agora, cada dia tem uma coisa nova aqui, cada dia a instituição está crescendo.